Hoje o vídeo é para resumir um ano inteiro de leituras. Esse vídeo vai se dividir em dois. Na primeira parte eu vou falar sobre algumas estatísticas que eu gosto de fazer todos os anos, para ter uma noção mesmo do que eu tô lendo, né, tudo isso, vocês vão ver direitinho aqui do que se trata. E na segunda parte eu vou mostrar brevemente todos os livros que eu li. Sim, lembrando que nem todos os livros têm resenha aqui no canal ainda. Por quê? Porque eu sumi, né, gente? Por isso. Mas eu estou de volta, tá bom? Tô aproveitando as férias pra retomar um pouquinho, adiantar um pouquinho as coisas. E eu espero não sumir mais de novo, mas talvez um ritmo um pouquinho mais devagar. Então, se vocês gostarem muito de algum livro, estiverem muito curiosos para saber qual é a minha opinião, deixa nos comentários, que aí quem sabe eu passo ali na frente, a gente apressa um pouquinho mais a resenha dele. Todos vão sair, mas no seu devido tempo, demora um pouquinho, beleza? Bom, vamos então começar. De estatísticas, eu tenho aqui o seguinte, eu li um total de 67 livros, isso pra mim é uma estatística bem legal, tá? Em geral, a minha média nos últimos anos tem sido entre 60 e 70 livros. Pra mim, eu sempre coloco como uma meta pessoal ler 60 livros, o que dá uma média de 5 por mês. E assim, varia demais, né? Às vezes a gente pega um livro super curtinho, de 100 páginas, ou um livro maior, de 300, 400 páginas. Então isso vai variando de mês em mês, mas eu acho que pra mim funciona uma média de 60 livros por ano. E eu venho sempre passando por pouquinho essa média ao longo dos últimos 3 anos, que é desde que eu comecei a medir direitinho. Então, 67, gostei, tô satisfeita com esse número. As números de páginas lidas foi 19.247 páginas, achei bastante, numa média de 52 páginas por dia. Parece ok? E uma média de páginas por livro de 287. É como se eu tivesse lido 67 livros de 287 páginas, mas a gente sabe que não é, porque os livros variam bastante de tamanho entre eles, né? O livro mais curto que eu li foi o Necropolítica, do Achille Mbembe, de 80 páginas. Vou mostrar pra vocês. E o livro mais longo que eu li foi o volume 1 de Duna, de 680 páginas. Com relação aos gêneros literários, eu li de tudo, assim, de tudo mesmo. Eu li romances, eu li ensaio, eu li bastante coisa de não ficção, eu li coletâneas, eu li contos, eu li livros de jornalismo, mas tem duas categorias que eu achei que eu fiquei devendo nesse ano, que foi HQs e poesia. Eu li só 2 livros de cada uma dessas categorias, e eu não sei porquê, na verdade é falta de costume mesmo, porque os que eu li dessas categorias eu gostei tanto, então assim, e eu tenho bastante em casa, é falta de costume mesmo de pegar. Sempre que eu vou pegar um livro, eu acabo pegando um livro narrativo, alguma coisa assim. Então eu vou tentar me concentrar um pouquinho mais para incluir mais essas leituras de HQ e de poesia no próximo ano. Até porque eu tenho que ler o que eu tenho, né? Tem muita coisa em casa boa que eu quero ler. Com relação a países, eu li um total de 15 países e dos 67 livros que eu li, 32 foram livros brasileiros. Isso eu achei muito legal, quase metade da minha lista são de livros nacionais. Excelente. Normalmente, isso é uma grande mudança com relação a anos anteriores. Eu lia bem menos literatura nacional nos outros anos. Mas, apesar de ter vários países diferentes, eu tenho Índia, Camarões, Coreia do Sul, mas mesmo assim eu ainda fiquei muito em países de língua inglesa. Tirando o Brasil, que foram 32 livros, eu li 9 livros da Inglaterra e 8 livros dos Estados Unidos. E os outros países ficou com 1, 2, mais pouquinhos, assim. Então, eu acho que eu posso tentar ser um pouco mais variada no quesito países. Isso eu acho que dá para tentar. Com relação à etnia, aí realmente foi um fracasso, né? E isso também se mostra um pouquinho por causa dos países que eu ando lendo. Dos 67 livros que eu li, apenas 8 deles têm autoria negra e só 3 deles têm autoria asiática. Todo o resto é de gente branca, né? E isso não tá legal. Isso eu acho que dá pra gente melhorar. Quando a gente lê coisas diferentes, a gente tem outras visões de mundo, então eu acho que eu preciso aumentar um pouquinho a minha diversidade de autorias aqui nesse caso. Com relação a gênero, então a gênero do autor, eu li 41 homens e 26 mulheres dos meus 67 livros. Isso é uma melhora com relação a outros anos, em que eu lia bem mais homens do que mulheres. Eu vejo que ativamente eu fiz um esforço esse ano para isso mudar e deu resultado. Mas ainda não tá bom. Tem um pouco mais do que a metade de mulheres que eu li em relação aos homens. Então eu acho que mais uma vez, dá pra ficar atenta a isso no ano que vem. Pelo menos a gente tem que tentar equiparar, né?
Agora, com relação às temáticas, eu tenho 3 fatores que eu levo em conta as temáticas e eu sempre pontuo no final das minhas leituras. Então, eu sempre avalio, por exemplo, se o livro ele apresenta diversidade étnico-racial, entre os personagens mesmo que lá estão citados. Lembrando que essas 3 últimas categorias, quando o livro é de não ficção, livro jornalístico, alguma coisa assim, eu coloco que não se aplica, né? Se ele não for uma história ficcional, não se aplica a ter ou não diversidade ou essas outras categorias, então eu não computo. Mas para os livros ficcionais onde isso se aplica, 17 livros que eu li tinham diversidade étnico-racial e 22 não tinham. Então, tá ali, né? Tá quase equiparado. Também dá para melhorar. Mas não tá tão ruim quanto eu pensei. Com relação ao teste de Bechdel. O teste de Bechdel, não sei se vocês conhecem, ele começou como uma piada por essa autora de quadrinhos, essa quadrinista chamada Alison Bechdel. Ela é autora daquele livro Funhouse, daquele quadrinho Funhouse que é muito legal. Um dia eu vou fazer uma resenha dele e da sua continuação. A Bechdel, ela fez uma tirinha uma vez em que ela estava falando que a personagem da tirinha falava que ela só lia histórias onde as mulheres tivessem mais de uma mulher na história, que ambas essas mulheres tivessem nomes próprios e que elas falassem sobre alguma coisa que não fosse sobre o homem, sobre o par romântico ou sobre o personagem principal da história, né? E isso começou a ser conhecido como o teste de Bechdel por causa dela. Então, para um livro passar no teste de Bechdel, ele tem que ter pelo menos 2 personagens femininas com nomes próprios e elas têm que ter uma conversa entre elas que não seja sobre o protagonista homem. Parece fácil, né? Parece óbvio, parece que todos os livros deveriam passar disso. Mas não passam, tá? Dos livros que eu li, 26 passam no teste de Bechdel, mas 12 não passam. Então, assim, é um pouco triste ainda, né? Mas a gente sabe que ainda tem muito livro por aí que tem uma personagem feminina, quando muito, isso se ela tiver nome, né? Mas assim, pelo menos a maioria passou, já é alguma coisa. Com relação à presença de personagens LGBTQIA+, 17 livros que eu li tinham personagens assim e 22 não tinham. Também está quase equiparado já, quase metade das minhas leituras apresentavam essa diversidade, então achei interessante, mas também dá pra gente melhorar. E é isso, essas foram as minhas estatísticas de leituras do ano, então agora a gente vai fazer uma passada rapidinho em todos os livros que eu li e eu vou empilhando eles aqui ao meu redor pra gente terminar o vídeo cheio de livros em volta. Vamos lá? Lembrando que é rápido, hein? Não é uma resenha de cada um não, só vou mostrar. O primeiro livro que eu li do ano foi o Sobre Bêbados e Bebidas, do Bukowski. Esse livro aqui, ele é um compilado, né, de contos, poemas, histórias, em geral, sobre bebidas do Bukowski. Foi uma leitura legal, um pouco triste. Essa aqui tem resenha aqui no canal, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a minha opinião. Eu fiquei curiosa principalmente com a poesia do Bukowski, mas não sei, por enquanto eu não tô com muita vontade de continuar lendo. Vamos ver mais pra frente. O segundo que eu li, este sim me empolgou absolutamente, foi O Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy. Esse livro aqui é absolutamente fantástico, já tem resenha aqui no canal, é um livro extremamente violento e sangrento, mas ele é muito profundo, ele tem várias discussões sobre ele e eu acho que vale a pena. Quem não conhece ou tem medo, vai dar uma olhadinha na resenha para ver o que vocês acham. Depois veio História do Mundo em 6 Copos, que é a história, né, passando pela história do mundo, falando sobre 6 bebidas famosas. Eita, uma formiga na minha cara, é isso? Era exatamente isso. Voltando, a história do mundo falando de 6 bebidas que influenciaram bastante, como, por exemplo, o rum, o vinho, o café, o chá, e passando pela história do mundo enquanto a gente fala sobre essas bebidas super importantes para o homem, né? Um livro muito legal, super divertido, e eu aprendi muito com ele. Matadouro 5, do Kurt Vonnegut, é uma história da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente sobre os bombardeios de Dresden, que eu nem conhecia direito essa história, era uma coisa que estava muito vaga na minha cabeça. E ao mesmo tempo é um livro de ficção científica e é um livro super engraçado. Para quem gosta de livros engraçados, uma vibe meio Guia dos Mochileiros da Galáxia, esse aqui é o seu livro. Depois eu ouvi o audiobook de Estação Carandiru, narrado pelo próprio autor do livro, que é o Drauzio Varela. Um livro muito legal, extremamente bem escrito, extremamente bem narrado, tá? O último capítulo, ele conta sobre o massacre do Carandiru, e é aqui, assim, literalmente eu estava dirigindo e eu estacionei o carro porque eu tinha que prestar total atenção ao que ele estava me falando. De tirar o fôlego. Muito bom.
Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf, um livro que eu carreguei comigo durante todo o resto do ano, desde que eu li também. Os conceitos que a Virginia apresenta aqui são coisas que ficam com você durante muito tempo. Sempre que você vai pensar sobre literatura e mulheres, não tem como você não pensar na Woolf. Depois de Um Teto Todo Seu, eu li mais 2 livros, que foram Os Contos Novos, do Mário de Andrade, e O Mário que Não é de Andrade, que é da Luciana Sandrone e do ilustrador do livro é o Spaca. O primeiro, então, Contos Novos, são contos do Mário de Andrade, né? São alguns dos seus contos mais famosos. Eu adorei esse livro, muito legal. Esse livro não tá aqui agora porque ele está absolutamente destruído. Se vocês viram a minha resenha ou as fotos do Instagram Drinks e Livros, vocês viram que ele já estava sofrendo com o tempo, né? A ação do tempo não foi muito legal com ele. Então ele está tentando ser restaurado, tá? E o Mário que Não é de Andrade, ele é um livro infanto-juvenil que vai contar a história do Mário de Andrade. É como se fosse uma pequena biografia vista aos olhos de uma criança. É super divertido, super bonitinho, as figuras são lindas e é muito informativo também. Eu aprendi muita coisa sobre a história do Mário. Eu gostei bastante das 2 leituras. Depois disso, eu comecei minha leitura dessa coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro, com o próprio livro da Djamila, que é O Lugar de Fala. Também achei bastante interessante. Conceituou um pouquinho mais esse termo, né, lugar de fala para mim. Eu gostei bastante dessa leitura. Operação Impensável, da Vanessa Bárbara. Foi um livro um pouquinho triste para mim. Eu gosto muito das outras coisas que eu já li da Vanessa Bárbara e esse aqui não deu muito certo. A história é sobre um casal e uma mulher que está começando a suspeitar de que o marido a está traindo. E ela começa a fazer todo um plano, arquitetar um plano para conseguir descobrir isso. E existe um paralelo com esse plano da Segunda Guerra Mundial, que se chamava Operação Impensável. A premissa é tão boa, eu gosto muito da escrita dela, mas essa história não rolou muito pra mim. Dicionário de Imprecisões, da Ana Elisa Ribeiro. Esse foi um dos únicos livros de poesia que eu li no ano e eu gostei tanto, tá vendo, gente? Não sei porque eu não li mais. Mas esse livro aqui, tadinho, tá meio acabadinho porque ele foi pra praia comigo, né? Então sofreu todas as intempéries de água, mar e sol. Mas ele é uma graça, muito lindo, de uma sensibilidade tremenda. E eu recomendo que vocês vejam a minha resenha, porque eu acho que vale muito a pena esse livro. Depois veio Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, esse clássico que eu nunca tinha lido. Eu precisava ler, né, gente? Eu precisava conhecer. Gostei, não amei. Tem uma resenha explicando direitinho, mas eu gostei muito do drink que eu fiz pra ele, viu? Eu fiz o drink do Soma, né? Que é essa substância que essas pessoas desse Admirável Mundo Novo tomam pra ficarem meio alheias ao que tá acontecendo de ruim na vida. E gostei bastante. Ele é uma delícia, é um drink de suco de morango. Muito bom. Mas o livro também é legal. Os conceitos são mais interessantes do que a história, eu diria. Mas na resenha eu explico tudo certinho. O Valor das Ideias, Debate em Tempos Turbulentos, de Marcos Lisboa e Samuel Pessoa. Esse livro aqui é um debate entre esses 2 economistas com pessoas de variados espectros políticos, então são textos muito variados e tal. Achei um pouquinho cansativo e tudo bem, mas na resenha eu explico direitinho tudo. Contra os Filhos, da chilena Lina Meruane. É um tratado que ela fez, né, um ensaio, exatamente falando do porquê não ter filhos, no caso, uma decisão dela. E eu gostei, eu achei interessante. Acho alguns argumentos que ela utiliza aqui um pouco contestáveis, até do ponto de vista médico, tá? Na resenha que eu fiz sobre esse livro, eu explico um pouquinho mais sobre isso também. Mas achei a leitura boa e tem alguns conceitos sobre o feminismo, sobre essa obrigatoriedade do filho, do útero, da mulher. É muito legal. Então acho que vale a pena sim. Karen, esse romance da Ana Teresa Pereira. Eu amei demais esse romance. Super curtinho, super misterioso. Uma mulher que um dia acorda numa casa onde as roupas lhe servem, onde tem fotos dela com as pessoas, onde todos a chamam de Karen. Só que ela tem certeza que ela não é a Karen. Ela tem memórias de uma outra vida que não é aquela. Super instigante. Eu gostei muito desse livro. Vale a pena, dê uma olhadinha na resenha. Depois de Karen, eu li A Espinha Dorsal da Memória, do Braulio Tavares, que é um escritor de ficção científica brasileiro. Eu gostei muito desses contos, eu fiquei extremamente surpreendida. São contos que saíram um pouquinho do que eu esperava de ficção científica, que é uma coisa meio mais grandiosa, mais mudanças do mundo, e se focaram bem no íntimo das pessoas. Como essas mudanças grandiosas afetam cada indivíduo de uma forma muito específica. Eu gostei muito desses contos. Comprei até outro livro dele, que eu ainda vou ler, talvez esse ano. Meu livro de cordel, da Cora Coralina, também são poemas. É o segundo livro de poemas que eu li, depois nunca mais li nada, né, gente? Que loucura. E eu achei tão lindo, achei tão sensível. A Cora realmente me encantou, gostei bastante da escrita dela. Darwin Sem Frescura, do Pirula e do Reinaldo José Lopes.
É um livro de divulgação científica, então, né? Fala um pouquinho sobre os conceitos científicos de darwinismo, de evolução. Achei muito legal, super divertido. Uma linguagem que eu achei que podia ser um pouquinho cansativa por tentar explicar demais, ou talvez tentar ser muito engraçadinha, mas não. Informativo na medida certa, aprendi muita coisa, inclusive teria que reler alguns trechos para até captar melhor essas ideias. Muito legal. O Povo contra a Democracia, Porque Nossa Liberdade Corre Perigo e Como Salvá-la, do Yasha Mounk. Eu gostei bastante desse livro, ele apresenta conceitos interessantes dessa leva de livros, né, sobre as democracias estarem em um processo de arruinamento meio inevitável que a gente parece estar vivendo. Eu achei ele um pouco longo, um pouco cansativo e tem algumas coisas que eu não concordei tanto mais pro final, mas em geral achei um livro bem interessante sim. 9 cartas sobre a Divina Comédia, Navegações pela obra clássica de Dante, do Marco Lucchesi. Ai, esse livro aqui é um primor, esse livro é muito gracinha. Primeiro que ele é cheio de ilustrações, tem uma parte final que é só sobre obras de arte baseadas na Divina Comédia, é um luxo. Recomendo vocês verem o vídeo, pelo menos para vocês darem uma olhadinha nessa parte das ilustrações. E são textos, ensaios desse autor sobre os seus trechos preferidos da Divina Comédia, que foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Então, foi um pouco matar a saudade dessa leitura que eu fiz em 2020. Depois disso, eu li o e-book do Martim Lafayette e o Contratempo, da Mandy Castro. Esse ainda não tem resenha aqui no canal, por um erro absolutamente meu. Eu ainda tô com um pouco de dificuldade de fazer esse drink, mas vai sair. Eu tenho certeza que esse mês eu vou conseguir fazer esse drink, porque eu tô tentando fazer uma coisa especial. Aguardem, tenho certeza que vai dar certo, não se preocupem. É um livro infanto-juvenil em que o protagonista ele acaba voltando no tempo por um milhão de coisas e ele acaba indo pro período do Império, né, da regência. Aliás, ele acaba indo pro período de Dom Pedro I, exatamente, no Rio de Janeiro. É super interessante, né, a história do Brasil, não é uma coisa que a gente costuma ver muito. Cachorras latindo. Leia. Mas eu vou fazer uma resenha em breve e vou contar mais pra vocês. Minha coisa favorita é Monstro, foi também um dos poucos quadrinhos que eu li esse ano, um daqueles 2. E nossa, gente, que quadrinho maravilhoso, é tão lindo. Os traços desse quadrinho são tão perfeitos, eles são como se fossem desenhados no caderno dessa menina, dessa protagonista. É muito lindo, muito bem feito, a coloração é fantástica. E a autora também tem uma história super interessante de como ela teve dificuldade para desenhar mesmo. Tudo isso eu conto direitinho no vídeo resenha desse livro. E eu fiz em parceria essa resenha, em parceria junto com a Lisley, do Orelha do Livro. Então, além de ter resenha e além de ter drink, esse livro aqui também tem trilha sonora. Olha só que chique. Então, dá uma olhadinha na resenha que eu tenho todas as coisas linkadas lá para vocês conhecerem. Vale muito a pena esse quadrinho, é muito fofo. A Casa Torta, de Agatha Christie. Tava querendo ler uma coisa levinha, né? Porque minha coisa favorita é Monstro, foi um pouquinho pesada, então eu peguei um mistériozinho da Dona Agatha, só pra esparecer, assim, e foi legal, foi divertido. 1968, O Ano que Não Terminou, do Zuenir Ventura. Nossa, esse livro aqui é uma paixãozinha minha, eu gosto muito dele. E ele vai contar sobre esse ano de 68 no Brasil. O ano de 68, ele foi no mundo inteiro um acontecimento, né? Então a gente teve em Paris, nos Estados Unidos, a luta pelos direitos civis, as revoluções, as brigas da juventude em toda a Europa. Aconteceu muita coisa. E no Brasil a gente estava em plena ditadura militar. E o ano começa com uma festa, um ano novo, todo carregado de esperanças. E ele termina com nada mais, nada menos do que o decreto do AI-5. E tudo o que vai acontecer nesse meio do caminho, o Zuenir vai contar pra gente nessa biografia desse ano tão fatal pro Brasil. E eu me apaixonei demais por essa leitura. Vale a pena vocês darem uma olhadinha na resenha. Torturado, de Itamar Vieira Júnior. Gente, dispensa apresentações esse livro esse ano, né? Foi o mais vendido na ficção da Amazon. Um livro brasileiro, desbancou um monte de livro de autoajuda por aí. Um sucesso, né? Então eu li esse livro, finalmente, depois de muito tempo de atraso, mas eu finalmente li. Deixei minha resenha com minhas impressões completas sobre ele, também já tem aqui no canal. Aí eu fui ler A Fazenda dos Animais, que era a Revolução dos Bichos antigamente, né? Mas na nova edição da Companhia das Letras, que é tão linda, né, gente? Olha só, tudo bonitinho assim. E agora virou A Fazenda dos Animais. É uma releitura, eu acho que eu já li esse livro umas 3 vezes e cada vez eu acho uma coisa diferente. É incrível como essa leitura cresceu pra mim nessa última vez, viu? Vi coisas que eu não tinha visto antes, acho que isso se chama maturidade e também estudo, né? À medida que a gente vai estudando mais, a gente vai entendendo coisas que antes não faziam muito sentido pra gente. Então foi uma ótima releitura.
Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, também nessa onda de as democracias estão morrendo. Esse aqui foi um dos primeiros livros que saiu dessa temática, né? Foi um livro bem legal também, ele complementa muita coisa do O Povo contra a Democracia, algumas coisas acabam ficando um pouquinho repetitivas, mas em geral gostei bastante de ter lido. Depois veio O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, que também foi um sucesso de vendas nos últimos anos. Eu gostei muito desse livro, me deu uma crise de choro violenta enquanto eu li, assim, nossa, que livro triste e sensível, meu Deus do céu. Depois disso, eu dei pra minha mãe ler, minha mãe acho que já leu umas 2 vezes depois disso, e ela já deve ter presenteado umas 3 ou 4 pessoas com ele, de tanto que ela gostou. Então, assim, é um livro que a família tá agradando, entendeu? Então, vale a pena, tem resenha aqui no canal. Depois veio Todos os Fogos do Fogo, que é um livro de contos do Cortázar. Eu amei tanto esse livro de contos, tanto, que me fez comprar os contos completos do Cortázar, aquela edição caríssima da Companhia das Letras, né? Mas eu comprei na feira da USP, então não foi, a facada não foi tão grande assim, né? Aí, já no meio do ano, eu terminei de ler A Ilíada, de Homero. Essa aqui foi uma das minhas grandes conquistas desse ano, assim. Comecei lá em janeiro, fevereiro, essa leitura. Depois eu vou contar um pouquinho mais, tem a resenha completa sobre ela, sobre a Ilíada já aqui no canal, né? Mas foi uma leitura absolutamente incrível, eu gostei muito, muito, muito. Dei uma olhadinha na resenha, acho que vale a pena, eu fiz com muito carinho, assim. Esse é um livro do coração. E para complementar a leitura da Fazenda dos Animais, eu li A Revolução dos Bichos, que dessa vez não mudou o nome, e mesmo sendo da Companhia das Letras, não entendi, tudo certo. Que essa aqui foi adaptada e ilustrada por Odir. E é um livro muito lindo, com ilustrações muito lindas, muito bonitas mesmo. Gostei bastante. E foi um bom complemento à leitura do livro. Achei que valeu a pena. Voltei para o Aldous Huxley, dessa vez não ficção, em As Portas da Percepção e Céu e Inferno, que fala sobre as experiências e as suas ideias sobre o uso de substâncias psicodélicas. Achei um livro muito interessante, assim, muito legal. Gostei do Aldous ensaísta. Tô até pensando em ler mais coisas dele nessa área. Um livro que eu tava para ler há anos e nunca ia é o SPQR, Uma História da Roma Antiga, da Mary Beard. Eu amei esse livro aqui. Essa que é uma historiadora muito famosa pelos seus estudos da Roma Antiga. E que livro bom, gente. Gostei muito. Vai ter resenha, gente. Tudo isso aqui, ó. A partir daqui eu acho que não tem resenha de mais nada pronta já. Então o que vocês quiserem, vocês vão pedindo que eu vou fazendo aos pouquinhos, tá? É só ter paciência que vai sair tudo. Putsam Farofa, do Gregório do Vivier. É um livro de crônicas, contos. Não sei se tem poemas, não lembro se tem alguns poemas, acho que não. Mas é um livro de coisas mais leves, mais rápidas. Depois de ler um calhamaço desse aqui de Roma, né? Eu peguei uma coisa um pouquinho mais leve, mais tranquila pra ler. Gostei bastante, achei super divertido. Também lido. E aí eu fui para o Kazuo Ishiguro, o primeiro Ishiguro que eu leio na minha vida. Não me abandone jamais e não me decepcionou jamais. A Ishiguro nunca vai me decepcionar, eu sinto isso no meu coração. Gostei muito dessa leitura. Esse aqui tem resenha, porque eu me empolguei tanto que eu fiz correndo, entendeu? Então, mesmo tendo vários outros que eu tinha lido antes, esse aqui passou na frente de tão bom que era. Então, por favor, vai dar uma olhadinha. Feminismo para os 99%, um manifesto. Esse aqui é um livro da Cinzia Rusa, Titi Bhattacharya e Nancy Fraser. É um livro, é um manifesto, na verdade, né, sobre esse tal de feminismo para os 99% e quais são as suas bases de pensamento, o que eles querem e a quem eles vão se unir. Eu achei, é bem introdutório, não é uma coisa super aprofundada sobre o estudo do feminismo, mas é um livro muito interessante, viu? Ele traz alguns conceitos que depois você pode aprofundar um pouquinho mais em outras leituras um pouquinho maiores. Lavoura Arcaica, do Raduan Assar. Nossa senhora, que porrada de livro, viu, gente? Foi incrível, eu não estava esperando isso. À medida que eu ia lendo, eu ia levando cada vez mais tapas na cara, assim, fantástico. Amei, de paixão. A Epopeia de Gilgamesh, Ele que o Abismo Viu, do Sinlek Unini. Essa aqui foi a segunda epopeia do ano, logo depois da Ilíada. Meu Deus, gente, eu não esperava, eu juro que eu não esperava, mas eu amei tanto essa história, eu amei tanto, eu me emocionei tanto. E quando eu fizer a resenha eu vou explicar direitinho por quê. Reparação, do Ian McEwan, foi uma releitura também. A primeira vez que eu tinha lido fazia tantos anos eu nem tinha anotado aqui. Mas eu adorei reler, eu continuo amando esse livro, acho que tá até melhor se é possível isso, mas que livro, gente, que livro fantástico.
Conheci um Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino. Também foi uma releitura do coração, assim, livros da vida. E foi uma releitura mais especial ainda, porque eu fui convidada para o podcast O Nome do Livro. E a gente comentou bastante sobre esse livro, além de toda a minha trajetória como leitora. Então, dá uma olhadinha, eu vou deixar o link certinho na descrição. Se vocês quiserem saber mais sobre esse livro, tem muita conversa dele no podcast, mas eu juro que eu vou fazer resenha com drink. Humanidade, uma história otimista do homem, do Rutger Bregman. É um livro que vai falar sobre como a gente, na verdade, não é tão terrível quanto a gente achava que a gente era. Nossa, uma mosca gigante acabou de passar aqui. Eu gostei desse livro. Eu fui com todos os preconceitos do mundo lê-lo e não foi tão ruim assim. E eu vou fazer resenha. Ricardo e Vânia, o maquiador, a garota de programa, o silicone e uma história de amor, do Chico Felitti. Eu fiquei com muita vontade de ler esse livro, porque eu conheci o Ricardo numa situação extremamente específica. E eu vou contar mais pra vocês direitinho no vídeo de resenha que eu vou fazer. Esse também tá prometido. Todos eles estão prometidos, né? Eu tô falando bastante sobre isso aqui. Mas são todas promessas que eu vou cumprir. O Mundo da Escrita, do Martin Kushner, é um livro que vai contar um pouquinho sobre toda a história da escrita, do alfabeto, tudo isso, a partir de pontos chaves da humanidade. Então, acompanhando, por exemplo, Alexandre o Grande, a invenção do papel e da imprensa. Muito legal, um livro super interessante, aprendi bastante e gostei muito. Enquanto Eu Respirar, da Ana Michele Soares. Gente, que vergonha, isso aqui é um livro emprestado que eu não devolvi há 1 milhão de anos porque eu ainda não gravei a resenha dele. Olha que vergonha. Mas eu vou devolver, Sônia. Obrigada, amiga. Beijo. Esse aqui é um livro emprestado, então, pela minha amiga Sônia. E ele fala sobre a Ana Michele Soares, a história dela. Ela é uma sobrevivente de câncer de mama. E ela está em cuidados paliativos há anos já. E ela vai contar sobre essa história, a história dela, né? Que não é sobre morte e sim sobre vida. Como é você viver com isso e tirar o máximo possível sobre isso. É uma história mais humana sobre os cuidados paliativos do ponto de vista dos pacientes e não dos médicos e dos profissionais. Depois de Enquanto Eu Respirar, eu li o livro Senhora, do José de Alencar, por pressão de amigos, tá? Eu fui enganada, mas mais sobre isso na resenha específica dele. A Palavra que Resta, que é o livro de estreia desse autor Estênio Gardel. Eu peguei esse livro para ler, para participar do clube de leitura LGBT, para onde e o Estênio Gardel ia participar também, só que eu acabei não conseguindo, eu fiquei tão triste, mas gente, que leitura fofa, muito linda, eu amei demais esse livro, mais na resenha. Os Anos, da Annie Ernaux. Esse livro é um acontecimento, viu? Uma autobiografia impessoal sobre basicamente a França. Gente, lindíssimo, perfeito, maravilhoso. E é da editora nova, né? Da Fósforo. Foi o primeiro da Fósforo que eu li. Lindíssimo. Fascismo Brasileira. Como o integralismo, o maior movimento de extrema-direita da história do país, se formou e o que ele ilumina sobre o bolsonarismo. Do Pedro Doria. Esse foi um livro que eu esperava um pouquinho mais. Eu não achei que ele iluminou tanta coisa sobre o bolsonarismo. Faltou essa parte. Mas a história do integralismo é interessante. Não gostei muito da forma como é contado, mas é legal. É legal. Mais na resenha. O calhamaço do ano, finalmente. Duna. Claro que eu li antes de ver o filme, né? Eu estava especificamente lendo esse livro para ver o filme. Amei os dois, já vou dizer agora. E vou fazer a resenha dos dois. Quer dizer, dos dois não, né? Eu não sou crítica de cinema. Eu sou só intrometida a falar de livros mesmo. Dom Casmurro, Machado de Assis, um clássico, né? No meio de tantas coisas novas e tudo mais. Então, li de novo esse livro. E eu reli esse livro, né? Que eu já tinha lido uma vez na adolescência. E eu reli esse livro especificamente para ler um outro livro que vai chegar daqui a pouco. Você aguenta aí. A Vegetariana, da Han Kang. Um livro que eu ouvia falar há tanto tempo. E era tudo isso que eu esperava mesmo, viu? Ó, fantástico. Quem é Negra Negro no Brasil, da Najara Lima Costa. Ele é um trabalho científico que foi convertido em livro. E nesse livro a autora vai contar sobre a experiência que ela teve nas cotas de identificação mesmo racial nas comissões de identificação racial para cotas universitárias aqui em São Paulo. É um livro bem interessante. E esse foi o culpado de eu ler Machado de Assis de novo, né? Eu li Dom Casmurro para poder ler Amor de Capitu, do Fernando Sabino. E eu não vou nem falar nada sobre esse livro agora, gente. Em breve vocês vão saber mais sobre isso. Aguardem. Voltei um pouquinho para a coleção Feminismos Plurais e eu li Interseccionalidade, da Carla Cotirene. Eu achei um pouquinho confuso, não vou negar, tá? Para um livro que devia ser introdutório, essa coleção aqui é uma coleção para todos os públicos e tudo mais. Achei um pouquinho confuso, mas eu falo mais depois.
A Canção de Troia, da Colleen McCullough. Essa aqui é uma releitura também. A primeira vez que eu li esse livro foi em 2006. Ainda bem que eu tinha anotado aqui, olha só como é bom escrever em livros, né? E esse livro tinha me marcado muito, eu tinha amado demais e tinha sido meu primeiro contato com a Guerra de Troia. Então eu tinha combinado comigo mesma, né? Depois que eu lesse a Ilíada, eu ia querer revisitar a Canção de Troia para encontrar o que tem de parecido, o que tem de diferente. E eu fui surpreendida, na maior parte das vezes, positivamente. Messias de Duna, também do Frank Herbert, é o volume 2 da série Duna. Então eu li quase em seguida do volume 1 de Duna. E esse é bem mais curtinho do que o segundo, né? Do que o primeiro. E eu gostei, não é tão bom quanto o primeiro, mas achei legal, uma boa continuação. Amora, da Natália Borges Polesso. Um livro de contos extremamente sensível, extremamente delicado. Eu gostei muito desse livro, já até presenteei, de tão fofinho que eu achei que ele é. Curti. Ainda em contos, eu li em seguida Redemoinho em Dia Quente, da Jaria Arraes. Também gostei bastante, uma outra pegada dos contos também, mas ainda contos contemporâneos escritos por mulheres brasileiras. Também achei bem interessante. Eu li também o e-book de Wicked, a história da bruxa má do Oeste, né? Nem lembro qual que é o resto do nome desse livro. Mas a Wicked, a gente sabe, né? Que ela tem o musical e tudo mais. Eu gostei muito desse livro, eu achei ele tão divertido, eu achei que essa é uma história tão besta, e era uma história extremamente complexa, eu fiquei muito surpreendida, assim. Mas eu vou falar mais sobre ele na resenha. O último que eu li da coleção Feminismos Plurais esse ano foi o do Silvio Almeida, que é o Racismo Estrutural. Que livro, gente! Nossa, muito bom! Ele é grande, né? Ele é o maior que tem da coleção, eu acho, e ele explica muita coisa, ele é bem denso na sua temática, mas ele é muito interessante, gostei demais. Manual Prático de Bons Modos em Livrarias, da Lilian Dorea. É um livro engraçadinho, né? Um livro que vai contando sobre causos de quem trabalha em livrarias, e dos livreiros, e dos consumidores e tudo mais. Eu comecei com alguns problemas com ele, eu comecei a achar ela um pouco ácida demais com as pessoas, mas depois de um tempo ela começou a fazer graça com si mesmo e aí eu fiquei mais tranquilinha, assim. Foi super divertido, super curtinho, super engraçado, achei legal. A Longa Noite de B, de Fernando Ferroni. Eu acho linda essa capa, né? Essa capa dura, assim, esse cara com esses cabelos meio grego, né? Meio noites gregas, acho top. E vai contar sobre essa noite que o B passa amarrado, ouvindo a história da própria vida e tudo que ele fez de errado e por que ele tá ali naquela hora. E a gente vai acompanhando essa história querendo saber o que raios que vai acontecer com o B naquela hora. É um livro bem legal, viu? Principalmente o final, achei super ágil. Legal, vale a pena. O livro mais curtinho do ano não foi o livro mais rápido nem mais leve do ano, que foi o do Achille Mbembe, que é o Necropolítica, né? Biopoder, Soberania, Estado de Exceção e Política da Morte. Tão atual, né, gente? Será que a gente está vivendo alguma coisa assim? Não sei, vamos ver na resenha. E terminando as epopeias do ano, eu e meu grupo, né, de leituras de epopeias, que é Leituras Homéricas, terminamos de ler A Odisseia do Homero. E esse livro eu vou contar mais pra vocês na resenha, mas eu vou dar um pequeno spoiler que é eu odiei ele até, sei lá, 80%. E aí agora eu amo. É isso. Nada mais a dizer. Li Jane Austen esse ano. Eu li 3 livros da Jane Austen. Nesse volume aqui eu tenho Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. Eu li Persuasão no começo do ano, Razão e Sensibilidade no meio do ano e Orgulho e Preconceito agora nos últimos dias de dezembro. Então, livrinho terminado, vai pra pilha. Explosão Feminista, Arte, Cultura, Política e Universidade, da Heloísa Buarque de Holanda. É um livro muito legal. Ele fala sobre a quarta onda feminista, né, que a gente está vendo agora mais ou menos desde 2013 e 2014, e em suas diversas formas. Então, nas artes, na política, na ciência e também alguns feminismos mais específicos, que foi uma das partes que eu achei mais interessante também. Esse livro é muito legal, muito bem construído, muito bem pensado. Fiquem de olho na resenha. E o último livro do ano, lido no dia 31 de dezembro, assim, devorado, porque que livro maravilhoso que foi esse, que surpresa agradável para o último dia do ano, foi A Odisseia de Penélope, de Margaret Atwood. Então, a visão da Penélope sobre a sua participação na Odisseia, que eu tinha acabado de ler, né? Gente, que surpreendente. E essa capa, né? Eu acho tão linda essa capa. E é isso, gente. Cercada pelos meus livrinhos queridos, cercada pelo meu 2021, que eu achei que foi bastante produtivo em termos de leitura, né? Apesar de ter sido meio cagado em outras coisas. Mas vindo pelo bem e pelo mal, deu certo. Então, agora a gente segue para 2021. Já comecei as leituras, estamos a todo vapor. Não se esqueçam, se vocês quiserem alguma resenha específica, se vocês quiserem que alguma delas passe na frente,
Me fala aqui nos comentários que eu vou dar um jeitinho de ser um pouquinho mais rápida. Vou tentar não sumir, porque eu sinto bastante falta disso aqui, tá bom? Então, por favor, me incentive, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal, por favor. E a gente se vê nos próximos vídeos, a gente se vê nas próximas leituras, nas próximas desenhas e nos próximos drinks também. Até a próxima, pessoal. Um ótimo ano pra vocês. Tchau, tchau!